Bom dia a todos. Concordo de nossa segunda sessão deliberativa. Eu já passo diretamente a palavra para a coordenação de plenário, para as medidas de sua competência, por gentileza. A ata da 10ª sessão da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 14 dias do mês de maio do ano de 2025, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reuniram-se os senhores conselheiros, conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, convocado, e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, convocado. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Pedro Barbosa Neto. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, a presidência agradeceu a presença do conselheiro Otávio Lessa, que agradeceu ao convite. Não mais havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 20547-2023, entre outros, totalizando 8 processos que tratam de aposentadoria, todos com acórdãos aprovados. E TC 324-2018, aposentadoria, retirado de pauta para ser afeto ao Pleno. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 603-2010, entre outros, totalizando 16 processos que tratam de aposentadoria, todos com acórdão aprovados. Encerrada a ordem do dia, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima em horário regimental. Excelências, em discussão e votação, a ata. Dona Lúcia, por gentileza, essa ata, só para ficar consignado, se refere à sessão de que dia? 12 de maio. Perfeitamente. Então, em discussão e votação, como votaria a conselheira Renata? Senhor presidente, não estava presente na sessão do dia 14. Perfeitamente. Estava em período de férias. Perfeitamente. Como votaria com o senhor Alberto? De acordo, senhor presidente. Eu estou de acordo, inteirado, estou de acordo, consignando a comunicação da conselheira Renata. Aprovada, então, a ata desse dia e, novamente, indago a coordenação se há mais alguma providência a ser tomada. Ata da 11ª sessão da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 21 dias do mês de maio do ano de 2025, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reuniram-se os senhores conselheiros, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Pedro Barbosa Neto. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão. Contudo, em razão das fortes chuvas que afetaram o sistema de audiovisual, impossibilitando a captação e transmissão da sessão, a presidência informou o adiamento da leitura da ata da sessão anterior, bem como de toda a pauta para a próxima sessão. Em seguida, com a anuência de todos os presentes, o excelentíssimo senhor presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima em horário regimental. Em discussão e votação, como votaria a conselheira Renata? Senhor presidente, igualmente eu não estava presente. Como votaria o conselheiro Alberto? De acordo, senhor presidente. Eu também de acordo, aprovada com a consignação da comunicação da conselheira Renata. Por gentileza, aprovada. Mais alguma providência? Excelências, assim, antes de adentrarmos na nossa pauta do dia, está franqueada a palavra a vossas excelências. Pois não, doutor Pedro. A questão de
trabalhos, avisá-los que estou acompanhando os processos perante o celular hoje, para não parecer que estou desatento. Perfeitamente. Mais alguém quer fazer outra palavra? Então, não tendo quem mais queira fazer outra palavra, com a relatoria, com a senhora Renata, por gentileza. Senhor presidente, senhor conselheiro, representante do Ministério Público, foram encaminhado o ofício número 7 de 2025, disponibilizado aos integrantes dessa Câmara, onde submeto para votação 5 processos de atos de aposentadoria e pensões, onde peço para relatar em bloco. Informo que foram preenchidas as condições necessárias, as análises processuais e atendidas as referidas previsões legais para a efetivação dos registros em pauta. Nesse sentido, voto para registrar os atos de concessão e aposentadorias, cientificar os gestores sobre o teor das deliberações e da necessidade, nos casos onde couber, de realizar a devida compensação financeira, remeter os autos à origem para guarda e documentação e publicizar a decisão. É como voto, senhor presidente. Com a palavra, doutor Pedro, pelo órgão ministerial, por gentileza. E o registro dos atos relatados, excelência. Com a manifestação ministerial, está em discussão e votação os votos da conselheira Renata. Como votaria, assim, o conselheiro Alberto? Com a conselheira relatora. Eu também, no mérito, acompanho a relatora, mas apenas consignando, até pelas datas do processo, que poderia ter ocorrido alguma nulidade processual, mas só consignando a minha posição, que já é que notória que sou vencido, posição única. Então, assim, aprovados os processos, os votos da conselheira Renata. Vossa Excelência, com a palavra, conselheira. Senhor presidente, apenas esses processos para relatar. Obrigado, Excelência. Dando sequência, o conselheiro Alberto, para a sua relatoria, por gentileza. Senhor presidente, senhora conselheira, membro do Ministério Público, todos que nos assistem. Envio para Vossas Excelências, de uma forma, o ofício circular número 14, 2025, dia 3 de junho, onde tem uma relação de 17 processos de atos de registro pessoal, sendo 15 de aposentadorias, 1 de pensão e 1 de reserva, onde todos os processos foram submetidos ao crivo desta Corte, tendo visto a regularidade e alguns que, ainda que não sendo, teve a repercussão do tema 445, né, pela legítima confiança, e especificamente um processo de número 10897 de 2021, uma trata de uma pensão. Há uma recomendação do Ministério Público em certificar os gestores do regime de previdência que não mais filie servidores que não tenham o atributo da efetividade, e nos demais também, e todos os outros, pela compensação financeira, quando requerer, e pelo registro, senhor presidente, senhora conselheira, membro do Ministério Público. Antes de passar a palavra ao ministerial, doutor Alberto, aqui eu tenho um registro, eu queria só confirmar com Vossa Excelência. O processo 9889 de 2024, parece-me que também tem alguma coisa a respeito de determinações 9889. Semelhante ao 10897. Da Assembleia. Perfeito, mesmo? da mesma forma. Ok. Mesma forma, eu esqueci aqui. Está certo, Vossa Excelência. Obrigado. Tá, grato, Excelência. Então, com a palavra o órgão ministerial, doutor Pedro. Isso é o 9889, não é isso? Isso. Doutor Pedro, é o seguinte, aqui tem vários processos, doutor Alberto. Uma parte é pelo tema 445. Outros dois são 445. aquela questão recorrente dos estáveis, né? Que não tem atributo da efetividade. Isso. O Ministério Público faz aquelas recomendações de praxe, né? Isso. Mas o parecer no mérito é pelo registro. E sendo assim, Excelência, eu manifesto pelo registro dos demais atos. Perfeitamente. Então, assim, com a manifestação ministerial, em discussão e votação, os processos
os votos do conselheiro Alberto Pires. Como votaria a conselheira Renata? Com o relator, senhor presidente. Eu também o acompanho no mérito, consignando a minha posição quanto à tramitação processual naqueles processos em que se aplicar, pois nós temos o entendimento que naqueles processos em que adotam o tema 445, esta questão da nulidade processual ela acaba sendo vencida, ultrapassada pelo prazo dos 5 anos que o processo adentrar a Corte de Contas. Então, assim, aprovados os votos do conselheiro Alberto, e eu devolvo a palavra à Vossa Excelência, conselheiro. O presidente, encerrada a minha pauta por hoje. Tá. Dando continuidade, eu tenho cerca de 20 processos para relatar, mas quero consignar que o processo 19.552 de 2023 eu estou retirando de pauta, e a justificativa seria a emissão de relatório técnico pela unidade competente, aparentemente com o interessado diverso. E a gente vai fazer essa conferência para ver se é possível aproveitar o processo ou se seríamos obrigados a devolver para que haja a correção. E isso aí a gente faz essa verificação com o intuito de não prejudicar o eventual beneficiário. Então, estou retirando de pauta esse processo. E aí são 19 processos. O número, vamos lá. 19.552 de 2023. Isso. Aí ficam 19 processos. Desses 19 processos, cerca de 12 processos estamos trazendo pelo tema 445 e o restante pelo registro administrativo, como eu costumo dizer. Em boa parte deles, doutor Pedro, tem essa administração aos gestores da questão da efetividade para regime próprio, algumas identificadas pelo órgão ministerial e outras identificadas pelo próprio gabinete, mas que adotamos como praxe fazer essa recomendação aos gestores para que essa situação se evite perpetuar. Então, tendo em vista que aqui a gente traz a declaração do registro, ou o registro propriamente dito, tendo em vista que as concessões elas ocorreram em conformidade com a legislação aplicável à época, eu entendo que esses atos podem ser registrados, homologados e demais dispositivos de praxes, como o encaminhamento dos documentos originais aos órgãos próprios, a questão onde se aplicar da possibilidade da compensação previdenciária e precisação dos seus efeitos legais, como todos nós corriqueiramente fazemos aqui. Então, doutor Pedro, esse breve relato, Vossa Excelência, com a palavra. Há algum ofício nominando os processos ou são os que estão todos no diário? Só para fim de acompanhamento aqui. Há o ofício encaminhado. Há um ofício? Número 24. Pronto, perfeito. Então são todos aqueles relacionados no ofício 24, é isso? Com exceção daquele que nós retiramos de pauta. Que foi retirado de pauta. Perfeito, Isso. Excelência. Pelo registro dos atos relatados, Excelência. Agradeço, doutor Pedro. Com a manifestação do órgão ministerial, está em discussão e votação, processo por nós relatados. Pois não, Excelência. Em relação ao processo 3002-2003, consta solicitação de informação. Eu acredito que seja ato de pessoal. Pode ser que Não entendi. Como está publicado o processo, porque eu não tenho essa cópia aqui, mas foi apenas um erro de classificação, mas o processo de fato é um ato de pessoal. Às vezes acontece realmente isso, conselheiro.
Exatamente, mas é ato de pessoal. Aí é como tem no cadastro feito no Esclarecido, senhor tribunal. presidente. Perfeitamente. Agradeço a gentileza. Então, o processo continua em discussão e votação. Como votaria a conselheira Renata? Acompanhe Vossa Excelência. Desculpe, acabou me passando, mas eu devo destacar, doutor Pedro, que aqui, inclusive, naqueles processos em que se aplicar, fora dos 445, a questão também da minha consignação da nulidade processual, mas como sou vencido, só para ficar registrado, para que não, nos processos eu não deixe de alegar isso. Como votaria o conselheiro Alberto? Vossa Excelência, senhor presidente. Então, aprovados os votos nos processos hoje de nossa relatoria. Eu não tenho, assim, mais processos para o dia de hoje, então, assim, eu já encerro, né, a pauta de nossa sessão, mas antes de encerrar a sessão, mais uma vez está franqueada a palavra a Vossas Excelências. Então, sendo assim, está encerrada nossa sessão, convidando a todos para os dias e horários normais e desejando também saúde. Obrigado, gente.